Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira reunidos no nosso Evangelho Online, feito pelo Centro Espírita André Luiz. Agradecemos a presença de todos e que bom possamos estar aqui usando essa ferramenta que nos permite, nesse momento onde nos é impossível estar juntos fisicamente, a gente partilhar reflexões da doutrina, esclarecimentos tão necessários nesse momento que a gente está atravessando. Então vamos, sem demora, iniciar nossa prece, aquietando nossos pensamentos, acalmando nossos espíritos, nos desconectando de todas as tribulações do dia, as preocupações, e nos envolvendo, sintonizando com essa vibração abençoada, que certamente a espiritualidade maior nos permite, e nessa vibração nos envolve, criando uma egrégora de vontade de aprendizado, de vontade de troca de bons valores, para que possamos nos alimentar das bênçãos do Pai, possamos alimentar nossa fé, nossa confiança, nosso otimismo, nossa perseverança e crença que as dificuldades passarão e sigamos em frente. Que assim seja. Que Jesus os abençoe. Abençoe o nosso palestrante dessa noite. O companheiro desta noite é um trabalhador do Centro Espírita André Luiz, Newton Homem. Ele é vice-presidente da AME do Vale do Paraíba, palestrante, coordenador de trabalhos dentro do André Luiz, e vem nos agraciar hoje com um tema que eu acho que é muito pertinente, que nós estamos precisando muito falar, que é sobre cura. Num tempo onde a gente está tão envolto com doença, mas que bom que a gente possa trabalhar pensamentos e ideias à luz da doutrina sobre cura e bem-estar. Então, é com você, Newton. Boa palestra. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? O tema dessa noite é uma reflexão em cima de uma passagem do Evangelho, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, nos versículos de 11 a 19, né? E se trata da Jesus e a cura dos 10 leprosos. É um trecho pequeno do Evangelho, eu vou ler para a gente se situar melhor, né, dentro dele. Né? Ainda a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela fronteira entre a Samária e a Galiléia. Quando ele estava passando por uma vila, 10 homens acometidos de lepra o encontraram. Eles ficaram a uma certa distância e gritaram para Jesus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao que Jesus respondeu: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E no caminho foram curados. Um deles, um samaritano, vendo-se curado, voltou, louvou a Deus em voz alta e se atirou aos pés de Jesus para agradecê-lo. Jesus então perguntou-lhe: Não foram 10 purificados? Onde estão os outros? 9. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Em seguida, disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te curou. Desses 10 leprosos, provavelmente esse foi o único que realmente conseguiu atingir a cura, não só a cura física, como a cura espiritual. Não há relato no Evangelho sobre o que aconteceu com os outros 9. Provavelmente, eles devem ter voltado ao mesmo tipo de vida que eles estavam levando, que os levou a adoecer. Os mesmos mecanismos psicológicos, emocionais que levaram à doença. O que diferenciou desse é uma mudança de atitude interior, uma transformação, uma mudança de comportamento. Isso é extremamente importante no nosso processo de cura. Jesus, quando curava alguém, ele pronunciava sistematicamente 2 frases. Tudo que Jesus dizia é de extrema importância para a gente poder entender
e estudar essas palavras de Jesus, quanto mais aquilo que ele dizia frequentemente, aquilo que ele se repetia muitas vezes. A primeira frase é a que está no final dessa passagem do Evangelho de Lucas, que diz: vai, a tua fé te curou. Vamos entender bem o que Jesus quis dizer isso. Vai, a tua fé te curou. Quando ele diz isso, quem que ele está colocando como o agente da cura? Quem é o agente da cura? Ele não disse, vai, eu te curo, ou vai, o Pai te curou. Ele diz, vai, a tua fé te curou. Então, ele deixa bem demonstrado que o agente da cura é o próprio doente, que não é possível um processo de cura sem a participação importante, fundamental do próprio doente. Sem isso, não há processo de cura, né? Quando a gente está num processo de tratamento, o que vem de fora é ajuda, mas o elemento essencial para a nossa cura somos nós mesmos. Então, isso é um aspecto muito importante que a gente tem que se ater, entender essa frase curta de Jesus, mas tão importante, tão significativa. Uma outra frase que ele pronunciava frequentemente é: vá e não peques mais, para que isso ou coisa pior não te ocorra. Quando ele fala isso, a gente é bom entender dois aspectos aí muito importantes. Ele toca em dois pontos: o pecado, e quando ele diz vá e não peques mais, para que isso ou coisa pior não te ocorra, pode sugerir uma ideia de castigo, entre aspas, né? Então, vamos tentar conceituar bem esses dois conceitos de pecado e de castigo. O universo, ele é regido por leis, todo o universo, que são leis eternas, imutáveis e leis perfeitas, porque são leis divinas. Essas leis, elas regem tanto o plano físico como regem o plano espiritual. Quando essas leis se manifestam no plano físico, através das leis da biologia, da química, da física. E no campo espiritual, no campo moral, a mais importante dessas leis é a lei de amor. Quando a gente entra em dissintonia ou agride qualquer uma dessas leis, existem consequências. Vou dar um exemplo para a gente poder se situar melhor. Se eu subir num lugar alto e resolver pular numa altura que eu sei que é inconveniente, que eu possa me machucar, uma altura muito grande, ao pular, certamente eu estou me arriscando a ter uma lesão, quebrar uma perna, torcer um joelho, um tornozelo. Por quê? Por desconhecimento ou por rebeldia, eu estou infringindo uma lei da natureza, que é a lei da física. Então, existe uma consequência. Da mesma forma, quando a gente infringe as leis do plano moral, onde a maior delas é a lei de amor, também vai haver consequências. Isso a gente observa até na nossa própria sociedade, que é regida por leis que não são eternas, nem perfeitas, nem imutáveis, mas são leis que elas, vamos dizer, organizam a nossa vida em sociedade. Se a gente infringe, passa num sinal vermelho, a gente tem uma consequência para isso. A gente vai receber uma multa. Então, o universo funciona dessa forma. Então, o que nos cabe é a gente procurar conhecer essas leis divinas e nos harmonizarmos com essas leis para que não soframos as consequências disso. Ou seja, não existe castigo. A gente falou do pecado, que seria a desarmonia, estarmos em desarmonia com essas leis divinas. E o que, entre aspas, se coloca como castigo, nada mais é do que as consequências da infração dessas leis divinas. Então, não existe castigo. Na realidade, Deus é infinito amor e é infinita misericórdia. Mas essas leis existem no universo
porque até são elas que dão estabilidade ao próprio universo, e Deus não revoga as suas leis. Então, quando a gente as infringe, existem consequências. Vamos entender um pouquinho, no nosso século XXI, na nossa sociedade ocidental, ainda muito materializada, qual é a concepção que a gente tem de doença, né? Então, a concepção que a gente tem de doença, primeiro, são três aspectos mais importantes. O primeiro é o não pertence. A doença a gente acha que é uma coisa que vem de fora, que a gente não tem nada com isso, né? Que a gente é uma coisa que vem do exterior e que nos acomete, né? Tanto é que a gente usa até frequentemente o termo peguei tal doença, né? Um outro aspecto que a gente encara em relação à doença é que ela é necessariamente o mal. Essa é uma outra concepção que nós temos na nossa sociedade sobre doença. E a terceira é que é uma coisa que precisa ser removida de qualquer forma, de preferência imediatamente, né? Então, guardando essas três concepções, depois das reflexões que a gente fizer, no final nós vamos voltar a essa concepção e vocês vão ver que a gente vai começar a entender elas um pouquinho diferente do que isso que a gente está colocando, né? Então, primeiro, para a gente entender isso, a gente tem que entender a relação do espírito com a matéria, né? No caso do espírito, a matéria que nós em questão é o nosso corpo físico, né? Como é que se dá essa relação? O aspecto mais importante para a gente entender é que a matéria ela está sempre no campo dos efeitos, ela nunca está no campo das causas, né? Por quê? O princípio inteligente, o espírito, por definição, ele é o princípio agregador da matéria. Toda matéria que está agregada em torno de cada um de nós, o nosso corpo físico, o nosso próprio perispírito, é matéria, né? O nosso perispírito, uma matéria mais sutil, que está vibrando num outro nível dimensional, mas também é matéria. Então, tudo que está agregado, todos os nossos átomos, as moléculas que formam nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos, eles só ali estão agregados, toda a matéria, porque existe ali um princípio inteligente, que é o nosso espírito, né? Vou dar um exemplo que vocês entendam um pouco melhor. No nosso sistema solar, né, os planetas que orbitam em volta do sistema solar, eles têm um equilíbrio perfeito ali, né? Nas suas órbitas, os planetas, os satélites, estão ali, cada um mantendo a sua órbita dentro de uma harmonia, dentro de um equilíbrio. Por quê? Porque o Sol ele está ali no centro desse sistema. Se por um momento o Sol desaparecesse, de repente, todo esse sistema se desfazeria, né? Da mesma forma, acontece com a gente. Se o princípio inteligente deixa de estar ali presente, por exemplo, quando a gente desencarna, toda essa matéria, todos esses átomos, eles se desagregam e voltam, né, para a natureza, né, para o fluido cósmico universal. Então, tudo que acontece na matéria é reflexo daquilo que acontece no nosso espírito. O nosso próprio perispírito é o modelo organizador biológico do nosso corpo. Está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 93 a 95. O nosso próprio perispírito é como se fosse um molde para a formação do nosso corpo físico. O nosso corpo não se forma se não houver um perispírito. A gente recebe o material genético dos nossos pais, né? Ali estão contidas todas as informações para a formação do corpo, né? Tudo que é necessário para um corpo se formar. Mas no nosso código genético não está a informação de como um corpo se forma. Isso, o nosso código genético, né, no projeto Genoma, que já terminou já há muitos anos, se concluiu, né? Então, sem um perispírito, não se forma um corpo físico. Quando a gente tem, na nossa formação, da junção do óvulo com o espermatozoide,
né, formando o zigoto ali, o nosso perispírito vai se ligando ali, célula a célula, para poder se formar um corpo físico. Ali que está a informação toda de como o nosso corpo se forma. Então, a gente começa a entender que tudo parte do espírito, do princípio inteligente. E esse princípio inteligente, em suma, são o que é a nossa essência. E a nossa essência são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Né? De acordo com o que a gente pensa e de acordo com o que a gente sente, a gente está promovendo uma série de alterações no nosso corpo. Uma série, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, a gente está mudando uma série de hormônios, de neurotransmissores, que estão mandando informações a cada instante para as nossas células. A doutora Candice Pert, uma neurocientista americana, até já desencarnada, ela tem um livro muito interessante que ela fala sobre isso, chama Moléculas da Emoção. Então, ela diz que cada emoção tem uma assinatura bioquímica. De acordo com o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo, a gente está promovendo todas essas alterações no nosso corpo. Já foram feitos estudos de pessoas em estado de prece ou em estado de meditação. Aí se colhe o sangue dessas pessoas e se observa que aqueles indivíduos em estado de prece, de meditação, todos aqueles hormônios, neurotransmissores, que dão sensação de bem-estar, de equilíbrio físico, psíquico, a ocitocina, a dopamina, vários neurotransmissores sobem os níveis no nosso sangue. Ao passo que aqueles hormônios neurotransmissores, por exemplo, como o cortisol, que é conhecido como hormônio do envelhecimento, a adrenalina, que faz o nosso coração acelerar, bater mais rápido, aumentar a nossa pressão arterial, todos esses caem, os níveis na nossa corrente sanguínea. Até os nossos próprios genes estão sujeitos aos nossos pensamentos. Né? Também tem um livro do Dr. Kazuo Murakami, chamado Código Divino da Vida, que fala a respeito disso, né? da influência, né? do pensamento na ativação ou na inativação dos nossos próprios genes. Então, a gente está notando que a cada instante, né, as nossas células estão sendo banhadas por substâncias químicas, neuroendócrinas, que estão constantemente sendo influenciadas pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento, né, mesmo que inconscientemente. É como se fosse mais ou menos uma orquestra. Né? Se a gente tem um maestro que sabe o que está fazendo e dá comandos precisos para os músicos, né, vai sair uma música bonita. Né? Se a gente tiver alguém que não sabe bem como conduzir a orquestra, em vez de música, a gente vai ter ruído, barulho. Né? Então, as nossas células elas estão constantemente atentas, né, a essas informações neurohormonais que o nosso pensamento e o nosso sentimento estão emitindo a cada instante. Né? Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem o desequilíbrio espiritual, né, que é o desequilíbrio do espírito imaterial. Esse desequilíbrio ele vai causar uma desarmonia das nossas funções celulares e, por consequência, um desequilíbrio orgânico, né, que vai se traduzir por doença. Né? Então, a gente começa a entender a importância, né, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Né? A isso se refere até à palestra da semana passada, né, do José, em que ele falava a respeito do nosso nível de consciência, né? Da gente sair daquele ciclo vicioso do eu, né, do egoísmo, da gente se centrar somente em nós próprios. Né? Então, a gente começa a entender que em cada virtude que a gente adquire, né, ou cada imperfeição que a gente deixa de ter,
é um fator de equilíbrio, não só espiritual, como um fator de equilíbrio físico, de saúde física, né? Então, a gente não tem um hábito de... não tem um hábito de se perceber, né? De fazer uma seleção dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, como a gente faz, por exemplo, com aquilo que quando a gente está se alimentando. A gente, quando se alimenta, procura se alimentar dentro do possível, de uma forma melhor. Por mais fome que a gente tenha, se a gente for num lugar, entra numa padaria e vê um alimento que não está num aspecto bom, né, a gente não vai se alimentar daquilo. Só que a gente não percebe que na nossa mente e no nosso coração, a todo instante, entram pensamentos e sentimentos sem nenhum tipo de seleção, né? A gente não percebe isso. E aquilo vai entrando, e aquilo às vezes é um veneno muito maior do que aquilo que a gente está se alimentando. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né, podem trazer equilíbrio ou desequilíbrio muito mais às vezes do que aquilo que a gente come, do que aquilo que a gente se alimenta. Então, a gente tem que começar a compreender, a fazer uma seleção do que a gente pensa e do que a gente sente. É o que Jesus recomendou, quando ele disse: orai e vigiai. Esse vigiai é exatamente isso. Ou seja, olha o que está passando na sua mente e o que está passando no seu coração, né? Será que a gente está tendo bons pensamentos, bons sentimentos, né? Quando a gente sai de casa, a gente vê se a nossa roupa está adequada, se o cabelo está direito, mas a gente não tem o hábito de se perceber, de olhar para dentro. A gente ainda está muito preocupado com o exterior e a gente se preocupa muito pouco, né, com os nossos pensamentos e sentimentos, né? Muito poucas pessoas, né, param e pensam assim: puxa, hoje, que tipo de pensamento eu tive? Quais foram os pensamentos que passaram pela minha cabeça? Quais foram os sentimentos que passaram pelo meu coração no dia de hoje? Será que eu fiz uma boa escolha do que eu pensei, do que eu senti? Porque isso como a gente está vendo até agora, influi diretamente no nosso equilíbrio, não só espiritual, como no nosso equilíbrio físico, na nossa saúde física. Então, a gente começar a procurar aprender a se perceber mais, né? Olhar, vigiar, como diz Jesus, né? Quando ele diz orai, o que ele está nos ensinando? Vamos tentar aumentar o nosso padrão vibratório, nos conectarmos com pensamentos e com energias melhores, né? Isso, quando ele diz isso. E o vigiai é exatamente perceber o que está passando dentro de nós, né? O que passa na nossa mente, o que está passando no nosso coração a cada instante, né? E para a gente perceber os tipos de escolha que a gente tem feito. E para a gente atingir esse caminho dessa cura física e dessa cura espiritual, né, a gente se harmonizar com essas leis universais, onde a principal delas é a lei de amor. O dia que a gente conseguisse aumentar esse nosso nível de consciência em relação a isso, que a gente conseguisse evangelizar, a gente vai perceber que a gente não só vai ser feliz, mais feliz, como a gente também vai ser mais saudável, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, está relatado ali a respeito dos mundos felizes, dos mundos superiores, né? Onde a matéria é muito mais sutil, eles não têm corpos ainda pesados como o nosso, eles se locomovem de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil, né? A vida é muito mais longa, não existe essas dores físicas da doença, porque eles já se libertaram espiritualmente, e consequentemente o reflexo nos seus corpos físicos, que são muito mais sutis, mais sutis que os nossos,
né? A infância é muito mais curta, a vida não tem essas dificuldades todas que nós temos. Nesse mundo que a gente vive, ainda existe muita doença, porque ainda nós somos criaturas, ainda do ponto de vista espiritual, ainda pouco avançadas ainda. Então, a nossa evangelização, a nossa harmonização com essas leis que Jesus veio nos trazer, é fundamental não só para a nossa felicidade, como também para a nossa saúde. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala também a respeito disso. O que ele diz? A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Essa frase está nos Domínios da Mediunidade. Já o Chico Xavier, ele nos diz o seguinte a respeito disso. A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Então, a gente voltando agora àquela concepção de doença que a gente falou no começo, daqueles 3 aspectos, a gente começa a entender isso de uma outra forma. Então, a gente vê que aquele não pertence, não é assim. A essência da nossa saúde, ou a causa das nossas doenças, está intrinsecamente ligado a nós próprios. Né? Então, a gente já começa a ter um outro entendimento. Não é aquela coisa que não tem nada a ver comigo, que eu peguei. Né? Ela faz parte do meu ser. Que necessariamente é o mal. O Chico Xavier acabou de dizer diferente agora aqui. Né? Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma, né? Que é o ser imortal. O nosso corpo é uma veste que a gente utiliza por um tempo, né? Mas o importante é a cura do espírito, a cura da alma. E o terceiro aspecto, que ela precisa ser removida de qualquer forma imediatamente. Aí a gente começa a entender que não, que é um processo que a doença, na realidade, ela é uma experiência necessária para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Então, começar a entender isso, né? Não encarar a doença só como uma coisa totalmente negativa. Ela encará-la como uma experiência necessária para a nossa melhora. Tentar entender, né, o que aquela doença está querendo nos ensinar. É comum a gente perceber pessoas que passaram por doenças muito graves, que tiveram à beira da morte, e quando elas se recuperam, elas relatam que a vida mudou completamente. A visão de vida que elas tinham e que elas passaram a ter são completamente diferentes. Né? Muitos dizem que começaram, depois de um processo doloroso de doença, a dar importância mais às coisas mais importantes da vida, as coisas mais simples, né? O tempo, a família, as pessoas, né? Dar menos importância às coisas materiais, né? A corrida em busca do que é material. Então, a gente começa a ver que é uma experiência que é necessária, né? Então, a gente procurar encarar a doença não com esses 3 aspectos que a gente encarava e que, de uma certa forma, é uma incompreensão do que ela realmente é. Né? Então, para concluir, a gente está chegando no nosso tempo aqui, a gente tem que entender o seguinte: a doença e a saúde, elas são emanações do espírito, né? E cabe essencialmente a nós adoecermos ou sermos sãos. Essa é uma escolha, né? Como é uma escolha ser feliz ou não. A gente, para ser feliz, na realidade, a gente não pode buscar a felicidade, achar que a gente só vai atingir a felicidade quando tal ou qual situação exterior se apresente. A felicidade é uma construção interior, é uma busca interior.
né? Da mesma forma, a saúde também. É uma construção e uma busca interior. Dentro desse tempo que a gente tinha, tentou fazer umas reflexões aí breves a respeito disso, né? Para a gente refletir um pouquinho a respeito desse processo de saúde, de adoecimento, a gente começar a entender um pouquinho melhor que o melhor caminho para a gente conseguir superar todas essas nossas dificuldades. Queria agradecer a todos a paciência e que Deus nos ilumine e nos acompanhe sempre. Assim seja. Muito, muito bom, Newton. Acho que é muito inspirador. Acho que a gente precisa muito refletir nesse mundo íntimo do espírito, em todas as possibilidades que nós criamos para nós, para a gente aprender a usar disso com mais responsabilidade para o nosso verdadeiro bem, para a saúde da nossa alma, para a saúde daqueles que convivem conosco, né? Porque muito do que você falou nós percebemos assim, na verdade, a origem de todas as bênçãos ou de todos os males que nos acometem somos nós mesmos, é o nosso pensamento, né? Então, se é possível agregar alguma coisa, eu queria ler uma reflexão de Emmanuel no livro Sabedoria e Vida, eu acho que é pertinente a isso tudo que você colocou, onde ele nos fala: nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, eu acho que enquanto o nosso pensamento não consegue se conectar à grandeza do Pai, nós somos vítimas dessas nossas más escolhas, mas estamos nesse processo de aprendizado e de conexão com o Deus maior, com a sua energia, com a sua grandeza, a nos curar, a nos purificar, né? Jesus continua, como na cura citada dos 10 leprosos, ele continua a nos buscar, ele continua a nos oferecer esse processo de amparo, de ajuda, e continua dependendo do nosso querer, né? Então, se você quiser colocar alguma consideração final aí, por favor, fica à vontade. Não, está tudo bem colocado. É exatamente a gente entender que a causa das nossas dores ou da nossa felicidade somos nós mesmos, né? Os responsáveis. A gente não pode responsabilizar ninguém por isso. O processo do aprendizado de usar bem do livre-arbítrio, né? Com responsabilidade e entendendo essa complexidade que cada um de nós representa. Mas nós chegamos lá, nós estamos nesse processo, buscando e a doutrina nos amparando, né? Nesse conhecimento. Tá joia, então. Então, vamos fazer a nossa prece final para encerrarmos esse momento importante que nós tivemos aqui, agradecer ao nosso companheiro, agradecer essas reflexões tão pertinentes, trazendo esse conhecimento da área médica e junto disso, um entendimento espiritual tão necessário para a gente fazer bom uso das nossas possibilidades. Vamos agradecer, vamos pedir uma vez mais o amparo desse Cristo abençoado que continua ao nosso lado, oferecendo cura, oferecendo proteção, amparo, mostrando caminhos, guiando nossos passos. Agradecemos ao nosso Mestre e que tenhamos cada vez mais condições de compreendê-lo, de senti-lo, de permitir que ele nos toque, que ele nos cure verdadeiramente desses enganos, desses desequilíbrios e que possamos criar aos poucos essa comunhão maior com o Criador. Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a todos que puderam participar e é uma ferramenta que fica aí nas redes sociais para que as pessoas possam estar buscando e se alimentando disso. Na semana que vem, quinta-feira, às 8 horas, mais um momento do Evangelho Online, do Centro Espírita André Luiz, onde daí serei eu a trazer as reflexões à noite e nós vamos trazer o tema Novos Propósitos frente à transição planetária. Tá certo, gente? Um abraço a todos, uma boa noite de descanso, de paz, e até semana que vem, se Deus quiser.
Boa noite a todos. Boa noite.